Bem-vindo aí a mais uma aula de biologia. Hoje vou falar um pouquinho sobre as plantas, né? A gente vai entrar no reino das plantas, estudar um pouquinho dos vegetais. E hoje eu preparei um pouquinho mais sobre a classificação desses grupos, dos grandes grupos das plantas, como eles evoluíram a partir de um ancestral comum e aí foram sofrendo modificações ao longo dos anos, né? Para a gente entender um pouquinho de plantas, a gente tem que saber essas características gerais. Então uma planta, né, uma célula vegetal, ela tem algumas diferenças com as células animais, né, com a célula animal. Primeira diferença é porque as plantas realizam a fotossíntese, elas são autótrofas. Significa que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Para a realização da fotossíntese, as células vegetais possuem um pigmento numa organela específica que é o cloroplasto. Dentro do cloroplasto possui a clorofila, é o que dá o aspecto mais, a coloração verde aí para as plantas, é esse pigmento que é a clorofila que capta a luz solar e aí consegue realizar algumas reações químicas e produzir matéria orgânica. Então, primeira coisa, as plantas são fotossintéticas, são autótrofas, né? A segunda coisa, a célula vegetal possui uma estrutura de proteção conhecida como parede celular. A parede celular das plantas é constituída de celulose e um polissacarídeo estrutural, que forma uma estrutura de proteção, que é a parede celular. As plantas são pluricelulares, não existem plantas unicelulares. As plantas todas são formadas por inúmeras células, formando então alguns tecidos que têm funções específicas dentro do corpo desse vegetal. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a classificação, como as plantas conquistaram o ambiente terrestre. Na verdade, as plantas são provenientes das algas, algumas algas sofreram modificação e conquistaram aí um ambiente terrestre. Então essa série de modificações na estrutura da planta, a evitar perder água, porque na terra há a incidência maior da luz solar, então são modificações que evitam a perca de água por evaporação, a condução da água do solo até as outras células, permitindo aí a realização do seu metabolismo, e também além, né, da proteção contra a dessecação, contra o ressecamento com incidência da luz solar, o transporte de água, a fixação do vegetal no solo, né? Essas são as três principais características que adaptaram esses organismos ao ambiente terrestre. Então eu coloquei aqui, de maneira bem simples, o aspecto evolutivo das plantas. Então partiram de uma alga ancestral, essa alga foi sofrendo modificações no período evolutivo, e quando a gente fala no período evolutivo aí, na biologia, são centenas de anos, foram sofrendo pequenas modificações, e aí passaram então, a partir daqui, passaram a formar algumas características que conquistaram o ambiente terrestre. Primeira característica que as algas sofreram para formar o primeiro grupo de plantas é que formaram o que a gente chama de embrião. O que é um embrião? É a formação de células especiais com capacidade de gerar um novo vegetal. Então, a partir do momento que forma um embrião, surge o primeiro grupo de plantas que a gente chama de briófitas. Briófitas, representadas pelos musgos e as hepáticas, são plantas muito simples, né? Não chegam a seus 5 centímetros de comprimento. São plantas que não têm tecido de condução, significa que ela não consegue retirar a água do solo e transportar numa velocidade muito rápida para as folhas ali do ápice, né? Então são plantas bastante simples, ainda não possuem um caule verdadeiro, nenhuma folha, mas estruturas muito primitivas, que a gente vai chamar de cauloide e filóide. A partir daqui, essas plantas também sofrem pequenas modificações, até chegar uma hora que essas plantas passam a formar tecidos de condução, né? Então vou colocar aqui, tecidos condutores, também chamado de tecido vascular. O que é o tecido de condução ou tecido vascular? É aquele tecido que consegue retirar a água do solo e transportar por células especiais que formam como se fossem tubos dentro da planta até as folhas e até as células mais altas, permitindo então essa planta chegar a tamanhos maiores, aí 1 metro, 2, 3 metros de comprimento. Surgem então as pteridófitas.
Os principais representantes são as samambaias, as avencas, os xaxins, essas plantas que ainda não possuem flores, não possuem frutos nem semente, né? É o próximo aspecto evolutivo. Quando a gente vê aqui que algumas pteridófitas foram sofrendo modificações, chega uma hora que ela passa a guardar o embrião em uma estrutura específica e formar reserva de nutrientes para esse embrião. A gente vai chamar essa estrutura de semente. A partir do momento que ela começa a formar sementes, surge então o que a gente conhece como gimnosperma. A gimnosperma, o principal representante são os pinheiros, né? As coníferas, né? As araucárias, que é um representante, aí, uma planta que é uma espécie endêmica aí do Brasil, do sul do Brasil, plantas que formam semente. Gimnosperma, o nome significa gimno, nua, esperma, semente, né? Então semente nua, não há formação de fruto nem flor ainda, né? Ainda seguindo o processo evolutivo, as gimnospermas o processo evolutivo forma então o que a gente conhece como fruto e flor, ou flor e fruto, né? Passou a formar a flor e o fruto, forma então as angiospermas, que são plantas evolutivamente mais recentes no planeta Terra, devido à presença da flor e do fruto. Cada estrutura aqui, ó, de complexidade nesse processo evolutivo auxilia a adaptação desse vegetal para o solo, ok? A gente pode ter uma classificação da seguinte forma: todas as plantas aqui, ó, que formam tecidos de condução, a gente pode conhecer elas como traqueófitas. Então, traqueófitas são plantas que produzem tecido de condução, conseguem transportar água de uma maneira mais rápida do solo até as folhas, ok? Toda planta que forma semente, que a gente tem da gimnosperma e angiosperma, a gente chama ela de espermatófita. Então, ó, de gimnosperma até angiosperma, a gente vai conhecer ela como espermatófita. Espermatófita, então, são plantas que produzem semente. Na verdade, o nome aqui, ó, esse final, esse sufixo aqui, ó, esperma, significa semente, tá? Então, todas que produzem semente, tanto as gimnosperma como as angiospermas, são formadoras dessa estrutura, classificadas então como espermatófita. Traqueófita é todo aquele grupo de planta que possui sistema de condução. E a gente tem as briófitas, que é o tecido, que é a estrutura mais simples. Mas a partir daqui, ó, desde a formação do embrião, né, até as angiospermas, eu posso classificar todo o vegetal como embriófita. Ou seja, vegetais que possuem embrião, diferenciando elas aí das algas, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida dos vegetais, como há a formação dos gametas, dos esporos, que essas células especiais para reprodução, e depois a gente começa a falar de cada grupo: briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Dê uma olhada agora no ciclo de vida dos vegetais. Bom, pessoal, falando do ciclo de vida e como que é a reprodução das plantas no geral, independente do grupo, a gente pode ver que ela se reproduz por alternância de gerações. O que é uma alternância de gerações? Ela alterna uma fase da vida da planta, uma fase diploide, e outra fase, uma fase haploide. Na verdade, os alunos acham muito complicado entender a reprodução do vegetal, mas eu fiz aqui de maneira bem simples um esquema que a gente entende essa alternância de gerações. E depois é só você aprender o nome das estruturas que formam então as respectivas células reprodutoras, tá? Então a gente parte daqui, ó, falando do esporófito. Tá? O que é o esporófito? É a parte do vegetal onde ele produz esporos. Esporos são células especiais com alto poder aí de multiplicação, né, que vai gerar um novo organismo, que vai gerar uma parte do vegetal. O esporófito nas plantas é uma parte diploide, ou seja, uma parte 2N, que possui um total de cromossomos, o total de DNA de uma célula normal, de uma célula do vegetal. Tá? Então 2N é uma célula diploide, esporófito diploide, sofre um processo de meiose, uma divisão celular reducional, formando então os esporos. Então aqui ocorre o que a gente chama de meiose. A meiose aqui é chamada de meiose espórica, porque forma esporos. A partir daqui, cada esporo, quando cai no solo ou cai num substrato que ele tem a capacidade de dividir, de formar um novo organismo, ele forma o que a gente conhece como gametófito.
Como o próprio nome já diz, gametófito é uma parte do vegetal que produz gametas. Observe que o gametófito ele é uma estrutura haploide. O gametófito, a partir de um processo de mitose, então aqui ó, são mitoses, então uma divisão equacional, a gente representa aí por E, ou seja, essa mitose vai gerar células chamadas de gametas. Existe aí então a formação do gameta masculino e do gameta feminino. A união dessas duas células, gameta masculino e gameta feminino, que em algumas plantas como as briófitas e pteridófitas é feito através da água, esse transporte dos gametas, não há então um processo de polinização. Na verdade, nas briófitas e pteridófitas há necessidade da água para juntar esses dois gametas. Quando eles se unem, formam o zigoto. As gimnospermas e angiospermas, esse processo é feito pela polinização, que é o transporte do grão de pólen, né, que está lá dentro, então, o gameta masculino até o gameta feminino, feito por animais, pelo ar, pela água. Esse processo une os dois gametas, formando o zigoto. O zigoto, então, começa a se desenvolver, sofrer divisões celulares, mitose. Observe que a união de célula N com célula N voltou a ser célula diploide. Então, alternou. Fase gametofídica é haploide e fase esporofídica é uma fase diploide. Depois que o zigoto se desenvolveu, ele forma um embrião. Daí a gente chamar o grupo das plantas de embriófitas, porque forma um embrião. O embrião é um conjunto de células que vai se multiplicar, germinar, gerando um novo vegetal, além de formar em algumas plantas como as gimnospermas e angiospermas a semente que tem uma reserva de nutrientes para esse embrião. Esse embrião começa a se desenvolver e forma novamente o esporófito. Então alternou, uma hora ele é esporófito, outra hora ele é gametófito. Normalmente em algumas plantas o esporófito ele dura mais na planta. Então, por exemplo, né, as briófitas e as pteridófitas, melhor dizendo, as briófitas, a fase passageira é o esporófito, a fase duradoura é o gametófito. Já nas pteridófitas, isso já muda. O esporófito é a parte duradoura, que dura mais tempo na vida, no ciclo de vida da planta. Então a gente tem que entender que o ciclo de vida de um vegetal ele é por alternância de gerações. Ora ele tem uma estrutura que produz esporos e ora ele tem uma estrutura que produz gametas. Ora ele é haploide, ora essa estrutura é diploide. Isso é alternância de gerações, isso é o ciclo de vida de um vegetal. O que vai diferenciar então a reprodução dos vegetais? Só o nome das estruturas que geram os gametas, o nome do esporófito, o nome do gametófito, o nome do embrião e das células que rodeiam, que circulam e essas estruturas. É muito simples entender mediante esse esquema aqui da alternância de gerações, ok? Vamos ver agora cada grupo de planta. Então nas próximas videoaulas você vai ver briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tanto as estruturas gerais do vegetal e a reprodução desse vegetal, adaptando ele então às condições terrestres, ok? Pessoal, então até mais, até a próxima videoaula.